com a palestra Iniciativas para criar uma política de atração e retenção de talentos em TI. Gostaríamos de convidar ao palco o analista judiciário em tecnologia da informação do TJDFT e presidente da Anastic, senhor Robson Magalhães Alves. Vamos recebê-lo, senhoras e senhores. Obrigado. Obrigado. Olá, pessoal. Tudo jóia? A gente tem acostumado reiteradamente ver todas as pessoas, as partes, as instituições falar de forma muito importante sobre a questão de se trazer, agregar valor para a parte tecnológica da TI. Porém, algo que é muito importante de se tratar e que nós vamos abordar aqui agora é a parte de gestão de pessoas. Não adianta a gente pensar nos melhores data centers ou tecnologias de desenvolvimento se nós não tivermos as pessoas por trás disso, como os maestros, como aqueles que vão tocar os instrumentos de uma orquestra. Então, meu nome é Robson, sou servidor do TJDFT e sou presidente da Anastic, Associação Nacional dos Servidores de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário e do Ministério Público. Se quer algumas questões sobre as minhas formações e tudo mais, não vou me adentrar a isso, porque a gente tem muita coisa para abordar, mas a gente pode se ver lá no nosso link da Anastic, no LinkedIn e o meu Lattes ali embaixo. Vamos começar a abordar a nossa palestra, o nosso tema, falando um pouquinho sobre gestão de pessoas. Nós não podemos falar sobre outras questões se não entrarmos um pouco nesse tema para nos alinharmos. Então, vamos lá. Recursos humanos e gestão de pessoas. Qual é a diferença entre isso? Recursos humanos é aquela área que nós já temos há muitas décadas em nossas instituições, tanto públicas quanto privadas, e que ela foca fundamentalmente nessa abordagem aqui da minha direita, que é a parte operacional. É uma abordagem tradicional que visa a parte de cadastro, de recursos, de pagamento, enquanto gestão de pessoas tem um foco mais na visão sistêmica e estratégica organizacional. Então, nós podemos pensar que recursos humanos está dentro de gestão de pessoas, porque é a parte de ação, de atividade operacional, de gestão de pessoas, que vai fazer uma análise sistêmica do que a organização precisa de pessoas para alcançar os seus objetivos estratégicos e de que forma vai alcançar e obter esses talentos. Desse modo, nós temos também que a administração de empresas ela é um tema macro, é uma área de conhecimento macro que dentro dela tem como um braço a gestão de pessoas. Você não consegue ter de forma eficiente numa instituição uma área de gestão de pessoas que ela esteja apartada da administração organizacional. A administração ela vem definir os objetivos estratégicos, os focos operacionais, e a gestão de pessoas com as suas ações vem vem buscar alcançar esses objetivos que foram traçados justamente nessa parte pequena. Então, nós temos, dentre essas etapas, planejamento de capital humano, recrutamento e seleção e outras mais que nós vamos ver no próximo slide. Política de retenção de talentos, para que ela seja objetiva, ela tem que alcançar minimamente esses pontos, mas elas têm que estar ligadas a constantes benchmarks. E nós vamos ver também para frente a questão dos benchmarks. Objetivo-chave em gestão de pessoas. Inicialmente, a gente começa com planejamento do capital humano. O que vem a ser isso? Não se contrata uma pessoa, não se faz um processo seletivo, um concurso público, chutando aquele profissional que se vai querer. Eu quero tantos disso, ou tantos daquilo, ou tantos e quais com tais talentos. Não. Primeiramente, é necessário fazer uma análise corporativa de quais são as necessidades de profissionais, quais são as carências e, fundamentalmente, o que a organização ela pretende alcançar. Se você não tem mapeado quais são os objetivos em que a sua organização vai alcançar, o que ela precisa de entregar de valor, tanto para a sociedade quanto para os próprios colaboradores,
você não vai fazer uma contratação adequada. Então, você precisa ter essa etapa anterior, que é o planejamento do capital humano, que precisa estar totalmente alinhada às atividades de negócio. Posteriormente a isso, nós vamos para a etapa de recrutamento e seleção, naturalmente. E nesse processo nós vamos identificar os valores, os soft skills e todas as demais particularidades que são necessárias para que aquela pessoa entregue valor à nossa organização. Numa etapa posterior, nós vamos ter o treinamento e o desenvolvimento, que é fazer com que aquela pessoa obtenha o know-how nativo, natural da organização, do órgão público, privado ou empresa, e a partir dali passe a entregar cada vez mais valor. E um detalhe, a organização ela vai buscar fazer com que aquela pessoa seja treinada, capacitada, com os tipos de treinamentos específicos para o plano estratégico organizacional. Não é qualquer treinamento, é aquilo que se precisa em um dado momento. Posteriormente, a gente tem a parte de avaliação e monitoramento de equipes. A partir da avaliação e monitoramento de equipes é necessário para saber se aquele profissional contratado está refletindo o valor esperado para a organização, se os treinamentos implantados estão realmente refletindo aquilo que se espera daquele profissional para a organização. E nesse momento a gente vai ter diversas técnicas para apurar o engajamento das pessoas, se ela de fato está revertendo valor para o negócio. Temos a remuneração estratégica, mas nesse momento nós vamos pular, vamos para atendimento a normas legais. Atendimento a normas legais é uma questão muito importante e que todas as partes de gestão de pessoas precisarão atender. Na iniciativa privada, ficará muito relacionada à CLT, nos órgãos públicos a 8.112 e outras questões legais. E o desligamento. O desligamento é um ponto-chave criterioso. Não é simplesmente aquela pessoa ir lá se desconectar da empresa, dar tchau, ir embora e fica por isso mesmo. O processo de saída de um funcionário que pode estar relacionado a diversas situações e precisa ser fortemente monitorado para que se compreendam os motivos. Eu não posso deixar aquele profissional ir, aquele talento, aquele conhecimento ir, e eu não ter registrado o porquê que ele está saindo. Porque aquele porquê que ele está saindo, muitas vezes, é uma deficiência do meu negócio. E eu estou perdendo talentos por deficiência organizacional, deficiência cultural, deficiência no pagamento e recompensa para aqueles profissionais. A perda de capital intelectual é um dos maiores problemas que as empresas e instituições enfrentam e pode se tornar o motivo do fracasso de suas operações. Quem sustenta uma empresa, uma organização, um órgão público, não são as suas paredes. Nós temos lá, por exemplo, o STF, nós temos a PGR ali, um do lado do outro. Tira todas aquelas pessoas que estão no STF e coloca dentro do prédio da PGR, e tira todas as pessoas que estão na PGR e coloca dentro do prédio da PGR, do STF. Quem é quem agora? Naturalmente, a gente consegue ver que a PGR virou o STF e o STF virou a PGR, porque é apenas prédio. Quem constrói o órgão são as pessoas. São os ministros, são os membros, são os servidores. São as pessoas que fazem o seu trabalho a cada dia, em cada uma das suas atividades de fundamental importância para que se entregue resultado à população. Então, quando sai uma pessoa, a gente tem que identificar o porquê que essa pessoa está saindo. Quais são os motivos, o que a deixou insatisfeita a ponto de sair do nosso órgão, da nossa estrutura. Desligamentos frequentes ocasionados por falhas na remuneração estratégica são graves, pois indicam desequilíbrio organizacional. Então, isso é um ponto que a gente precisa ter em mente. Por que tanta gente está saindo? Os nossos órgãos já perderam a atratividade, o que nós podemos fazer para melhorar essa atratividade? E a remuneração estratégica é justamente isso. A remuneração estratégica ela não tem como pilar primário pagar a pessoa. Isso é pagamento. Remuneração estratégica, ela tem como pilar primário, objetivo primário, que nem eu coloquei aqui, atrair e reter talentos. Porque os talentos são justamente aqueles que fazem o nosso negócio funcionar, ir para frente. O sucesso do nosso negócio só acontece com as pessoas.
e não com máquinas. Captação de talentos em órgãos públicos. Nós temos que a captação de talentos em órgãos públicos é um processo que ocorre por meio do processo seletivo, né, o concurso público, mas é de custo extremamente elevado, caro financeiramente para a organização, demorado e trabalhoso, complexo. A área de gestão de pessoas de cada órgão tem que se desdobrar para conseguir que obtenham-se resultados na contratação dessas pessoas. Então, nós temos aqui, é um processo caro, demorado e complexo, com um ciclo de reposição de pessoal demorado de 2 a 4 anos. Então, quando a gente tem a perda de uma pessoa, quando algum dos nossos talentos organizacionais saem, nós temos um gap de 2 a 4 anos para recuperar. Nós temos órgãos públicos aqui, como o STM, por exemplo, em que o último concurso público ele não foi capaz de preencher todas as vagas na área de tecnologia da informação, por exemplo. Não foi capaz de preencher técnicos e analistas. E por que isso acontece? Quais são as atratividades do órgão? Os órgãos estão perdendo a capacidade de atrair talento, como nós vimos em um último evento agora, em que um desembargador disse que estava perdendo um excelente profissional de TI dele para um tribunal estadual. Já chegamos nesse ponto. O PJU, se não abrir os olhos, vai ficar para trás em toda a sua sustentação tecnológica. O PJU fala em criar, modernizar, entregar valor, mas como vai entregar valor sem talentos na área de tecnologia da informação? Porque eles estão saindo a cada dia. Observamos aqui que a captação de talentos em órgãos públicos é cara. 4 milhões e 100 no TRF6, 3 milhões e 100 no STJ, 5 milhões e 600 no TJDFT. Não estou entrando no mérito dos valores, porque isso daí são os custos de algo que realmente é caro mesmo, naturalmente caro. Mas nós temos que mudar o nosso foco. Quando um sinal de que algo errado em uma organização é a constante necessidade de reposição do quadro por não ser capaz de reter talentos, como eu já falei. Repor os talentos constantemente não é a solução para o nosso negócio, porque a gente está enfraquecendo. É como se a gente estivesse fazendo um cimento, uma massa, um concreto, colocou uma quantidade de água, mas coloca mais água e mais água. Cada vez que você coloca água nesse concreto, você enfraquece. E depois a casa, o prédio cai, não se sabe por quê. Você precisa ter uma quantidade exata de água para não enfraquecer, e aqui é a mesma coisa. Quando entra um profissional novo e ele sai, entra novo e sai, a gente não está conseguindo fazer a maturação do conhecimento dentro da nossa organização. E isso é um passo para a ruína. A captação de talentos do PJU e do MPU tenta encher um balde furado, porém esses furos estão aumentando cada vez mais. A concorrência internacional é absurda para os profissionais da área de tecnologia da informação. E como que é essa concorrência internacional? Dinheiro. Fundamentalmente, dinheiro e valorização das suas ações. Infelizmente, ainda não se está tendo esse movimento dentro do PJU e do MPU, mas isso é necessário e urgente para que haja uma mudança de paradigma. E esses órgãos que falam em visão de futuro, implementar IA e tudo mais, que é fato que é necessário, que é importante, mas isso não se sustenta apenas com máquina, não se sustenta apenas com desenvolvimento, se sustenta com pessoas. Se você não tem as pessoas atrás disso tudo, acabou o desenvolvimento tecnológico. E o que vai acontecer se acabar esse desenvolvimento tecnológico nesses órgãos? No Poder Judiciário, quando eu falo assim, Poder Judiciário é Poder Judiciário e Ministério Público juntos, porque é uma função essencial à justiça. Então, se eles não estiverem em harmonia e com pessoas competentes, capacitadas, motivadas, interessadas a manter o negócio funcionando, como é que nós vamos entregar resultado para a nossa sociedade? Como que os próprios magistrados e membros vão ter resultados de valor na sua mesa? Pois não vão ter. Não vão ter porque essas pessoas elas vão começar a sair. E aquilo que vai chegar na mesa dos magistrados, das autoridades, dos membros, vai começar a ser cada vez mais deficitário. A capacitação de pessoas não pode ser o foco do PJU e do MPU. Não pode. Perdão, a captação. Não se pode pensar a cada dia captar, captar, captar. Tem que se pensar em manter.
A estratégia deve ser focada, então, na retenção de talentos. Necessidade constante de captação de talentos indica grave problema de gestão. E os problemas de gestão eles podem ser analisados de diversas formas. Inclusive, e a mais clara, é a própria questão financeira que os servidores do PJU e do MPU hoje recebem em seus contra-cheques. Primeiro ato se passou, nós vamos então agora a um breve panorama de TIC do MPU e PJU. Esse primeiro ato ele consistia apenas no alinhamento da parte de gestão de pessoas. Hoje nós temos uma questão que é a ubiquidade da TI. O que é isso? A TI ela está em tudo quanto é lugar. Nós temos a sustentação dos negócios pelas ações de TI. E o desafio da segurança da informação. Quando a gente fala em ubiquidade, sustentação e desafio de segurança, a gente consegue ver que hoje tudo o que a TI faz é trabalhar as questões que antigamente eram de outras áreas. Então, hoje o processo ele é inerentemente uma parte da TI. Nós temos o PJU como, por exemplo, temos o IPROC, outro exemplo, e esses processos eles tramitam totalmente em instâncias digitais, mas antes você tinha o arquivo, antes você tinha a pessoa para carregar, você tinha a pessoa para contar as folhas. Você tinha diversos operadores na linha processual e hoje tudo se resume a TI. Então você não precisa mais de um arquivo gigantesco que vai pagar um aluguel caríssimo. Você não precisa mais de contar folhas quando elas chegam no seu escritório, na sua mesa. Você pode deixar um advogado levar esse processo para casa sem preocupação, porque ele é digital. Ele apenas vai ter o acesso. Antigamente, no passado, a gente sabe que muitos extravios ocorriam. Então, a TI está em tudo quanto é lugar hoje, nos nossos órgãos, fazendo um trabalho de qualidade e de primazia para entregar resultados cada vez mais diferenciados. E a segurança da informação ela é um pilar estratégico para isso, porque se não forem realizadas ações para que esses dados de grande relevância e importância sejam cuidados, zelados, armazenados e protegidos, eles vão vazar. E aí nós vamos lá para a última linha, que a cada dia que passa, os aspectos de proteção da TI refletem-se em critérios de segurança nacional. Segurança nacional, no MPU e no PJU. Imaginem que dados sigilosos, de processos sigilosos que tramitam a segredos de justiça, vazem. Que algum hacker internacional obtenha esses dados e coloquem de forma pública. Nós vemos aí uma rixa que tem acontecido contra o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes e o Elon Musk. Imagina uma coisa dessa maior, que eles venham a atacar, obter dados. Nós temos que estar protegidos e nós temos que estar antecipadamente visando essas situações. Não tem como nós transferirmos toda a nossa base de dados de conhecimento e processual, inclusive a parte de inteligência artificial, para mãos externas, de forma, armazene aí em outro país. E aí ocorre um problema político internacional e, a partir desse momento, nossos dados não são mais acessíveis por nós brasileiros que somos os interessados. Termos uma salvaguarda criptografada na nuvem é uma história. Perdermos o controle e o acesso é outra, é uma questão de segurança nacional. E a TI é uma área com mudança contínua, ela não para. Essa área de TI, ela está o tempo todo fazendo com que os profissionais se aperfeiçoem, se adaptem e sejam novos. Sejam novos, buscando novos aprendizados e inovações, coisas que nem todas as áreas ocorrem. Aqui nós temos um panorama em que observamos que o TJDFT está lá em cima com 230 servidores de TI, STJ 178, TRT1 115. Isso é nada. Isso é nada para a quantidade realmente necessária. O CNJ mapeou que são necessários 6.361 cargos de TI, porém 4.000 apenas estão preenchidos. Mas ainda assim esses números mapeados são baixos, são poucos. Por quê? Porque essa estrutura está aumentando cada vez mais a sua relevância e a necessidade de entrega de valor. E se isso não for feito de forma adequada,
o PJU e o MPU vão ter sérios problemas lá na frente. Observamos aqui também que 2 bilhões foram a despesa no ano passado, em 2013, em TI, o que corresponde a 489 milhões de reais por servidor de TI responsável dentro da estrutura do PJU. Então a gente consegue observar que é um montante gigantesco. Em compensação, um analista recebe no final de carreira 21 mil reais e um técnico recebe 13, 12 e pouco. Como a gente pode conciliar o valor que esses profissionais recebem com tamanha responsabilidade? Como a gente consegue conciliar esses valores com as necessidades cada vez mais importantes do PJU e do MPU para entrega de valor à sociedade? Fica difícil. Quando a gente para comparar o mercado público e privado, a gente vai observar que ele exige diversas habilidades do profissional de TI. É um mercado superaquecido, elevados salários, exige altos conhecimentos. Mas quando a gente coloca a tabela aqui, ó, só serviço público, a gente vê que o judiciário / Ministério Público é quem paga os piores salários para esses profissionais. Então, como que você quer exigir qualidade, comprometimento e empenho dessas pessoas que vão fazer concurso para ir para outros órgãos? Que vão buscar trabalhar em outros empregos para poder se completar e continuam trabalhando no próprio Poder Judiciário e no MPU porque é permitido, porque se não fosse permitido conciliar, muita gente já tinha ido embora. E as lágrimas seriam piores dentro dessas instituições. Então, quando a gente para observar que o ciclo de gestão já vai pagar agora, em 2026, R$ 36.694, e o Poder Judiciário está perdido no tempo e no espaço, pagando 21 mil apenas para o seu analista e apenas 13 mil para um técnico, está explicada por que a evasão do conhecimento. A gente prossegue e consegue olhar aqui no gráfico que está lá embaixo, analista e técnico de TI, sendo que o final de carreira do analista consegue ser pior que o início de carreira de diversos outros cargos. Quando a gente faz a comparação do Poder Judiciário juntamente com a iniciativa privada, a situação fica ainda mais periclitante, porque conseguimos observar carreiras de diretores de TI que alcançam até 55 mil, 38 mil, o ciclo do executivo já está ali, 36 mil. E aí? Lá em cima, no topo, que na verdade está invertido, 12 mil e 21 mil. E se exige cada vez mais dos profissionais de TI comprometimento, trabalhar de noite, deu um problema na nossa rede, temos que correr lá para socorrer e resolver. 24/7. Mas o dinheiro não compensa os 24/7. Por isso que há real evasão. E essa real evasão está sendo sentida por todos os diretores e presidentes de diversos órgãos. Eles têm sentido na pele. As entregas têm sido cada vez mais lentas e deficitárias. Por quê? Porque falta gente. E aqui nós conseguimos ver lá em cima, iniciativa privada, e lá embaixo, o serviço público PJU e MPU. A atratividade de um cargo, porém, não se alcança somente com dinheiro. Isso é notório. Isso é clássico dentro da área de gestão de pessoas. A gente consegue ver isso de forma muito natural. É necessário um ambiente organizacional, benefícios, respeito, treinamento, reconhecimento e outros. Porém, essas são questões que agregam valor e não podem ser o foco principal. Elas são um diferencial para se manter a atratividade numa carreira, no emprego. Se eu ganho 35 mil reais no emprego e se eu ganho 33 no outro, só que esse de 33 é mais perto de casa, eu vou preferir ficar no de 33, que é mais perto de casa, por 2 mil reais. Mas se eu tenho a opção de trabalhar num de 35 e o outro me paga 20, e eu tiver que optar, eu vou optar por de 35, isso é um fato. Natural, quem paga a conta no final do mês é o dinheiro. E o trabalho, ele serve para poder o ser humano alcançar diversas situações em sua vida. Ele não é um fim por si só. Ele serve para pagar nossas contas, nossas famílias, nosso lazer e tudo mais nesse sentido. Ok? Então vem a pergunta, se a TI quer uma gratificação específica para suas atividades, por que eu, que trabalho em outra área do PJU e do MPU, também não devo ganhar?
Bom, gente, ganhar mais todos merecem. Todos. Mas voltemos à questão da ciência. Existem várias formas de precificar o trabalho. O trabalho ele tem que ser mensurado cientificamente. Mas uma das mais importantes está relacionada a 3 aspectos: relevância, complexidade e raridade. Isso é gestão de pessoas nua e crua aqui para que todos nós possamos ver. Preço, salário de uma pessoa não se dá porque eu acho bonito, se dá por causa desses valores. Se um trabalho ele é relevante, ele vai ter o seu valor. Se ele é complexo, também. E se ele é raro, também. Quanto mais ao centro, maior é o valor desse trabalho. Se o trabalho é relevante, complexo, mas não é raro, não adianta. Ele vai estar deslocado aqui mais para cima. Se ele é raro e complexo, mas não é relevante, pode tender a 0. E a TI é o quê? Relevante, complexa e rara. Não preciso falar mais nada sobre isso. A TI está ali no meio e, naturalmente, ela sustenta todas as operações de negócio. Salários de até 51 mil, lista revela quanto ganham os profissionais de TI no Brasil. Veja valores. Isso daí é uma notícia do exame. 51, 50, 45, 34, 36 e 32. Está aí o motivo da evasão da TI. Maiores empresas do mundo são de tecnologia. Das 10 maiores, 7 são de tecnologia. Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, que é o Google, Amazon, Meta, e por aí vai. E nós vemos aqui do lado o PIB dos países. O Brasil está ali em 9º, com 2,13 trilhões. O Brasil conseguiria comprar até a Alphabet, a Google. Da Nvidia para cima não conseguiria comprar. Isso demonstra o quê? A importância, a relevância da TI no cenário nacional. E o órgão, o país, a instituição que não valorizar os seus profissionais, retendo seus talentos em casa, tende ao fracasso. Ele está, na verdade, agonizando sem perceber. É a história do sapo sendo fervido na panela. E como ato final, como, de fato, criar uma política para atrair e reter talentos em TI no PJU e no MPU. Retenção de talentos em TI, a gente precisa começar a fazer um benchmarking. E o benchmarking já foi feito ali, em todas as comparações. Benchmarking, ele é usado na TI para se comparar processamento, capacidade de desempenho de máquinas. Mas isso já é algo que existe há muitas décadas na área de gestão de pessoas. Muitas décadas. Ela serve para se comparar as ações de uma empresa com outra. E o benchmarking na área salarial é justamente isso que a gente fez ali. Comparar a realidade interna do PJU e do MPU com a realidade externa justamente daqueles entes que têm levado cada vez mais os nossos profissionais. E os secretários de TI, os diretores organizacionais e muitos presidentes têm sentido na pele não poder entregar resultados, porque não tem gente. Porque aquele cara que sustentava e conhecia do negócio, ele simplesmente saiu para outra organização ou foi trabalhar lá fora. Eu, pessoalmente, conheço várias pessoas que foram, inclusive, para o Canadá e me chamaram. Só não fui porque lá é frio e eu odeio frio. Como gerar atratividade e reter talentos para os cargos da área de TI do PJU e MPU? Em primeiro passo, remuneração estratégica. Sem remuneração estratégica, nada vai para frente. Não adianta você querer pagar um boleto com um tapinha nas costas ou com uma foto do Bob Esponja depois lá na sua sala. Não é assim que funciona. Se paga boletos com dinheiro. E quando a pessoa vê que ela tem capacidade, intelectualidade, conhecimento e pode entregar valor para outros entes e esses entes recompensarem financeiramente, ela vai falar, o que eu estou fazendo aqui? E é isso que tem ocorrido. Teletrabalho, sobreaviso, hora extra, capacitação são outros pontos que agregam valor, sim, e devem ser lutados. Porém, antes de tudo, remuneração estratégica. A remuneração estratégica, ela passa por diversos pontos. Tudo parte daqui. Não adianta qualquer outro benefício ser oferecido. Tribunais de justiça, como o TJDFT, já fizeram um projeto e entregaram ao STF para se fazer uma remuneração estratégica específica em TI, que é a GAPTIC, gratificação permanente por atividade de tecnologia da informação. Foi encaminhado para o ministro Barroso, que encaminhou ao CNJ. Lá no CNJ está aguardando análise.
SE, Tribunal Superior Eleitoral, no COPTREL, que é o colégio de todos os tribunais eleitorais, já foi feito um apoio formal para que esse projeto do TJDFT fosse apoiado. Isso foi encaminhado por 3 ofícios para o STF, pelo TRE do Amazonas, Maranhão e Pernambuco, e ainda a própria carta do COPTREL, ratificada 3 vezes. Atualmente, o próprio Colle-Precor manifestou-se favorável a isso, ou seja, a Justiça do Trabalho está mostrando que também apoia. 3 entes fortes dos 5 que nós temos. Faltam a Justiça Federal, que em breve ela vai se manifestar, e falta a Justiça Militar, que também em breve vai se manifestar. E o que isso quer dizer? Quer dizer para todas essas pessoas, quer dizer para todo mundo que os tribunais estão sentindo na pele essas dores. E precisa haver mudança. Só que só quem pode fazer essa mudança é o STF. Só quem pode fazer essa mudança é o STF, porque ele faz o projeto de lei. E a proposta que está lá, vinda do TJDFT, calculou e analisou que, para se reter os talentos, é necessário uma gratificação que possua o valor de uma CJ1 full, que corresponde a R$ 10.990,74 a serem adicionados ao valor do contra-cheque, o que faz com que o analista judiciário suba para cá e o técnico suba para lá. E observem, eles passam a ficar apenas no meio daquela tabela, misturado. Não é nada surreal, não é nada fora da realidade. É um valor que às vezes parece alto, mas quando se coloca no gráfico de comparação com os competidores externos, mostra que isso vai fazer com que você apenas fique no meio de nós. Apenas isso. Então, como conclusão, pessoal, nós temos que ter gestão estratégica remuneratória de pessoas no PJU e no MPU. Porque se assim não for, esses talentos vão sair. Cadê a transformação digital sem pessoas? Cadê as pessoas para fazerem um serviço de pessoas? Não se delega a máquinas serviço de pessoas. Ainda mais quando essas máquinas são as que são controladas por pessoas. Desse modo, então, pessoal, nós estamos aqui fazendo uma apresentação de como reter esses talentos. E os talentos são retidos assim, dessa forma, com a valorização desses servidores que estão sol a sol, dia após dia, buscando entregar o máximo de resultado para os órgãos que eles próprios amam, dedicam seus valores, mas muitas vezes não têm essa contrapartida. Cabe agora a esses órgãos pararem e prestar atenção no que nós queremos do nosso futuro. Porque se não agirem agora, sabe o que vai acontecer? Daqui a 10, 15 anos, essas pessoas não vão estar mais aqui. Vai começar a acontecer o caos e vão correr para contratar na iniciativa privada as Big Techs. As Big Techs vão entrar de sola cobrando bilhões, muito mais do que seria pago agora. E os resultados não serão alcançados de forma rápida, pois já terá tido grande problema em toda a sua estrutura. Então era isso que eu tinha a falar. Como presidente da Anastic, peço também aos senhores que entrem no nosso site, se filiem e vamos fortalecer sempre essa luta para que nós possamos valorizar o órgão PJU, o órgão MPU e a carreira de todos esses servidores. Muito obrigado.